Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. A irmã Ana Lívia vai sair com os vinhos. Amém, irmãos. Glória a Deus. A quantos o Senhor bendecido essa semana? Amém. Quantos têm sido bendecidos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Teremos orações mais que suficientes para agradecer a Deus. Amém. Amém. Porque Deus é bueno. Aleluia. Hermanos, nesse tempo que vengo aí fazendo um programa na Rádio Ornã, cujo o nome do programa é Visão de Reino. Entendi, irmãos, que esse nome não foi casualidade que Deus pôs em meu coração, porque a partir daí o Senhor me ha venido falando de reino, e muitas vezes o Senhor me habla, me revela coisas, algumas delas que já havia estudado, entendido, predicado e escutado em algum momento. Pero Deus vem renovando esse tema, falando repetidas vezes, mostrando a diferença de lo que é o vivir em el reino de Deus. Amém? A diferença tremenda, grande, infinitamente grande, de aqueles que vivem no reino deste mundo, governado por as leis naturais deste mundo, as leis humanas, verdade? Incluso algumas leis espirituais não buenas, e daqueles que estão conectados, vinculados no reino de Deus. A grande diferença, eu entendo que cada um de nós outros, do momento que nos convertimos ao Senhor hasta a fecha, teríamos muita coisa que contar de lo que o Senhor ha hecho em nossas vidas, de las coisas que Ele ha permitido e de las coisas que Ele ha estendido sua mão e detenido para que não nos tocara, para que não nos afetara. Amém? Coisas de las quais, muitas de las quais nunca nos dimos conta, de las coisas que hace Deus para bendecir-nos, para guardar-nos, de como as coisas hoje as coisas fluem mais facilmente, né? Como teníamos uma vida truncada, uma vida como llena de obstáculos, de resistências deste mundo natural, amém? Como nos costava avançar, lograr coisas, e como hoje, em reino de Deus, como que os obstáculos vão dando lugar à vontade de Deus, verdade? As resistências muitas vezes que existem não são outra coisa que resistências de nosso mesmo coração, verdade? Por quê? Porque o inimigo de nossas almas, diga-se diabo, Satanás, é o nome que queira dar, ele não tem poder suficiente para resistir à vontade de Deus em nossas vidas, verdade que sim? Não tem. Já ha sido derrotado, melhor dito, foi um ser criado por Deus, então já se supõe que está sujeito à autoridade de Deus, já começa por aí, por mais poder que tenha, verdade? Está sujeito à vontade de Deus. Pero as maiores resistências que enfrentamos são de nós outros mesmos. Somos nós outros que limitamos o mover de Deus em nossa vida muitas vezes. Deus nos trasladou do reino de las tinieblas ao reino de seu amor, ao reino de luz. Amém? Deus nos sacou de uma vida de impossibilidades e debilidades, de problemas sem fim que teníamos, nos trasladou a uma dimensão de lo possível em Ele. Amém? Não de lo possível em nós outros, em nossa força, em nossa experiência, senão em Ele. Tudo que logramos, tudo que alcançamos, todas as experiências que teremos hoje dia, é por obra e graça do Senhor, por haver-nos trasladado, amém? Haver-nos arrancado como por la raiz de um lugar e posto em outra dimensão, em outro lugar, amém, irmãos? Nunca perdamos de vista esta verdade, que o Senhor nos trasladou, nos sacou de um lugar onde nós outros não teríamos o governo de nossas vidas, éramos governados, éramos levados por ventos de doutrina, éramos escravizados muitas vezes por situações emocionais de nós outros mesmos, verdade?
por nossa cegueira espiritual, não veíamos mais allá de nossa nariz, verdade? Não teríamos esperança nesse mundo tenebroso, pero o Senhor nos mirou com olhos de misericórdia, amém? Estendeu sua mão e se acordou o Senhor de promessas que estavam aí, escritas em seu livro, e que teriam a ver com nossos primeiros momentos de vida no ventre de nossa mamã, amém? E o Salmo 139 habla muito claramente disso, amém, irmãos? De como o Senhor, no momento que nos formava, também escrevia uma história, verdade? Simultaneamente ao desenvolvimento que se dava em feto no ventre da mulher, simultaneamente Deus estava escrevendo na história, amém? E Ele espera que nós outros podamos viver essa história, desfrutar da história que Ele escreveu de nós outros de antemano, sem nenhuma interferência nossa, sem nenhuma ideia nossa, simplesmente Ele determinou que assim não fosse, amém? Desde que nós outros não éramos mais que um embrião, e o Senhor já tinha pensado nas coisas grandes que iria fazer por nós outros, amém, igreja? Assim que não teremos que ter essa mentalidade de derrotados, de fracassados. É possível que não todo esteja funcionando ao 100% em nossa vida, é bem possível que não. É bem possível que hemos tenido alguns tropeços, verdade? Algumas caídas, algumas coisas se nos foram de la mano, alguns projetos, alguns sonhos, o pecado nos passou na zancadilha por aí, nos fuimos, a desobediência, coisas humanas, pero lo que Deus escreveu e lo que Deus determinou de ti, isso não foi borrado, amém? Nos volvamos a Ele com integridade de coração, com coração compungido e contrito, e o Senhor vuelve a ser a obra que se propôs a ser desde o princípio. E com esse negócio de um programa de rádio, Deus me habla muito de reino, muito. Abra tua Bíblia aí, irmãos, em Mateus capítulo 10. Lo tremendo da palavra de Deus é esse mistério que está sempre para ser revelado ao nosso coração, amém? Por mais que leamos um versículo, um passagem bíblico, se volvemos a ler, Deus nos vai falar de outra maneira, Deus vai revelar coisas novas, porque sua palavra é uma fonte inagotável de conhecimento e sabedoria de Deus. Dice capítulo 10 de Mateus, é o versículo 40. Acabamos de cantar aqui que já vem a recompensa, verdade? Sim ou não? Muito bem, aí está então. E veja por onde vem, e veja por onde vamos alcançar essas recompensas. El que a vosotros recibe, a mim me recebe, e o que me recebe a mim, recebe ao que me enviou. E o que recebe a um profeta, por quanto és profeta, recompensa de profeta receberá. E o que recebe a um justo, por quanto és justo, recompensa de justo receberá. E qualquer que dê a um destes pequenitos um vaso de água fria solamente, porquanto és discípulo, de certo os digo que não perderá sua recompensa. Amém? Tremendo, verdade que sim? E veja como Deus nos disse por onde viene. Amém? Algumas das recompensas que Ele tem para nós outros em vida, neste mundo. Amém? Aqui não está o Senhor referindo-se aos galardões que nos vai dar quando estemos allá em sua presença, ok? Não, está falando de recompensas aqui, para tu vida, para a minha vida, ok? E Ele condiciona estas recompensas. E como nas condiciona? À medida de nossa reação com aqueles que Ele envia a nós outros para trazer o recado divino, amém?
Glória a Deus. Vai depender de como é nossa reação. Quando o Senhor levanta alguém para liberar uma palavra nos outros, esta palavra vem talvez para exortar, vem para chamarmos a atenção, como dizem os chicos, vem a regañarnos talvez, verdade? Pero com um propósito. Os irmãos sabem, irmãos, que a palavra pecado, é muito mais que transgredir a vontade de Deus, a palavra de Deus, verdade? O significado da palavra, em termo bíblico, em grego, significa errar o blanco, não dar ao blanco. É como aquele homem que tira a lança, a flecha, e se vai para um lado e para o outro, e não alcança a dar onde deve estar. Esse pecado significa isso, errar o blanco. Tu estás caminhando retamente na condição que Deus te pôs, que Deus te estabeleceu em sua palavra, mas em algum momento você se desvia, verdade? Os irmãos sabem que uma flecha, uma lança, quando se lança ao aire, está condicionada também à atmosfera. Se há vento e o clima e algo pode mover essa saeta para tocar a outro lugar, não ao blanco que uno queira. Assim somos nós outros também, verdade? Às vezes somos movidos por ventos e tempestades espirituais, problemas ajenos às vezes a nossa vontade, ou às vezes generados por nós outros mesmos, e nos hace com que nos desviamos. E o Senhor então se envia a sua palavra, como disse o Senhor em Provérbios e Salmos, envia a sua palavra para sanar, para dar direção, para trazer e devolver ao equilíbrio perfeito em Deus. Amém, irmãos? Esse é o fundamento. E o Senhor disse: el que a vós outros recebe, ou seja, se eu lhes envio a alguém com uma palavra, e se recebe a vós outros, estará recebendo a mim. Amém? E se me recebe a mim, recebe também o que me enviou. Por aí, irmãos, é o grande problema quando rechaçamos a palavra do Senhor. Talvez porque não nos sonou bem, talvez a palavra não está vindo por boca de alguém em quem nós outros depositamos tanto respeito e confiança, verdade? Talvez não seja a pessoa mais indicada, segundo nosso critério, talvez não seja a pessoa mais indicada para dar-lhe um conselho, para dar-lhe uma palavra, pero é a pessoa que Deus enviou. E que? Me dá ideia, irmãos? Deus abre a boca de um borracho para falar comigo. Sim ou não? E daí? Ele é Deus, ele quer falar. Então, o que devemos fazer aqui é ter a humildade, amém? De saber que Deus está falando e devemos escutar. Disse: el que recebe um profeta, por quanto és profeta, recompensa de profeta receberá. Se pudiéramos dimensionar nessa manhã quais são essas recompensas de profeta que Deus está falando, verdade? Alguns que estavam para esse tempo, os profetas eram honrados por Deus, passavam por situações muito difíceis, por a mensagem que traíam à comunidade, ao povo, nem sempre eram mensagens de gozo e de alegria, às vezes eram mensagens fortes, duros. A gente, quando veia os profetas entrando em uma cidade, já se poniam preocupados, porque se Deus enviou um profeta, é porque algo vem, verdade? E às vezes não era algo bueno, pero o Senhor habla de recompensa de profeta. Ou seja, não é uma recompensa dela que nós outros recebemos diariamente, conhecemos diariamente, deve ser algo grande, poderoso, verdade? E disse: e o que recebe é um justo, porquanto és justo, recompensa de justo receberá. E qualquer que dê a um destes pequenitos um vaso de água fria solamente, porquanto és discípulo, de certo os digo que não perderá sua recompensa. Amém, igreja? Então, se o reino de Deus, hermanos, o reino de los cielos, o reino de Deus, se hace conhecido por meio da propagação da palavra de Deus, por meio da predicação da palavra.
Jesucristo, quando veio ao mundo, não trouxe um grande documento, um grande pergaminho, não pegou a parede do templo, do tabernáculo, não já existia mais, a porta de uma sinagoga, não disse assim: hoje, a partir de hoje, o Senhor manda dizer isso, tá? Como isso Lutero, verdade? Quando escreveu as teses, as 95 teses. Não, ele começou a falar do reino, começou a ministrar sobre o reino, começou a mostrar a diferença do reino deste mundo e do reino do qual ele viria estabelecer. E a partir de trazer este conhecimento entre os dois reinos, isso propiciava abrir os olhos da gente para tomar uma decisão, verdade que sim? Tomar uma decisão. Alguns quiseram permanecer onde estavam, disse que amaram mais as tinieblas porque suas obras eram malas, decidiram permanecer no reino das tinieblas. Outros, seus olhos foram abertos, sua mente se abriu, se expandiu e entenderam claramente que melhor era esse reino que Jesus estava falando. Amém? Não era um reino de facilidades, não, em absoluto. Era um reino que há que pagar seu preço, verdade? Não é um reino onde todo é um puro festão, evidentemente que não. Mas o Senhor disse que se obedecermos sua palavra e suas ordenanças, as coisas vão ir bem para nós outros. Amém, igreja? Então, se o Senhor envia mensageiros, mantenha o dedo aí em Mateus 10 e vamos, irmãos, a Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 36. Segunda Crônicas 36 habla de algo que está também em Jeremias, verdade? De como Deus enviava seus mensageiros para falar, para exortar, para redirecionar o povo. O reinado de Sedequias, antes de que Jerusalém fuera destruída e invadida por Babilônia, e que Israel fuera escravo por 70 anos em Babilônia. Aí estava Sedequias, capítulo 36, versículo 11. Amém? 36, 11 de 2 Crônicas disse: de 21 anos era Sedequias quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Que diz aí: isso lo malo ante los ojos de Jehová su Deus, e não se humilhou delante do profeta Jeremias. Essa história está no livro de Jeremias também. Que lhe hablava de parte de Jehová, se rebelou a si mesmo contra Nabucodonosor, ao qual havia jurado por Deus, e endureceu seu serviço, e obstinou seu coração para não volver-se a Jeová, o Deus de Israel. Veja a mentalidade desse homem. Nabucodonosor cercou Jerusalém, está à iminência de destruir a cidade, de levar um montão de gente em cautiverio, e esse homem está peleando contra Deus, contra a vontade de Deus, contra o mensagem que vem de parte do profeta, crendo ele que teria autoridade e capacidade de levantar-se contra Nabucodonosor, que era um inimigo, era um babilônio inimigo, pagano, mas foi o meio por qual Deus levantou esse homem, sendo impio e inconverso, para tratar com o seu povo. Amém? Glória a Deus. Então, se repito muitas vezes, o mensagem divino não vem da pessoa mais amada, é verdade? Não vem da pessoa em quem nós outros confiamos e amamos e queremos andar junto com ela. Às vezes Deus levanta gente que não tem nada a ver, incluso com seu reino, como era o caso de Nabucodonosor. Então se disse: também todos os principais sacerdotes e o povo aumentaram a iniquidade. Então somente o rei, também no sacerdócio, os religiosos daquele entonces não discernieram o que Deus estava fazendo.
Dice: aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Abominación en el templo. Amén. Desobediência à palavra, negar o mensaje que Deus enviava através do profeta. Então, esse versículo 15 diz: e Jeová, o Deus de seus padres, enviou constantemente, diga comigo, constantemente, aleluia, palavra a eles por meio de seus mensageiros, porque ele tinha misericórdia de seu povo e de sua habitação. Porque o Senhor envia a palavra porque tem misericórdia. E a mensagem é forte, às vezes é. Amém? E a mensagem é contundente, é provocador, sim lo é. Amém? E que a vezes torcemos a nariz, arrugamos a cara, porque não me gusta o que estão dizendo, pero Deus está atraindo transformação em nosso coração. Essa é a intenção de Deus, porque está vendo coisas que nós não vemos. Amém? Ele está vendo que mais adelante algo malo nos pode passar por nossa desobediência. Amém? Então, se ao invés de Deus permitir que o mal suceda sobre nós outros, Deus envia a sua palavra, ok? Como misericórdia. Amém? Antes do juízo vem a misericórdia. Amém? Sempre antes do juízo, sempre antes de Deus desatar sua ira sobre um povo, sobre uma nação, ou sobre quem seja, Deus envia sua misericórdia, sua palavra. Disse: porque ele tinha misericórdia de seu povo e de sua habitação. Que diz o versículo 16 aí, irmãos? Que diz aí? Mas eles, que diz que hacían escárnio de los mensajeros de Deus e menospreciavam suas palavras, burlando-se de seus profetas, hasta que diz aí? Hasta que subiu a ira de Jeová contra su pueblo e não houve já remédio. Aleluia. Hasta que não houve mais remédio, hasta que não houve mais que fazer. Amém? Quantas são as advertências que Deus ha enviado a nós outros? Quando estamos em la eminência de dar um mau passo, de tomar uma mala decisão, de sair algo de nossa boca, quantas vezes o Espírito Santo vem e encende aquela lamparita em nossa mente e nós outros ignoramos e vamos para o que vamos, verdade? Que de por si Deus me manda, eu que sei. E Deus, irmãos, constantemente está enviando sua misericórdia. Quantas vidas são destruídas, quantas igrejas enfrentam problemas, quantos líderes caem da graça, porque Deus não nos amou, porque Deus não nos preveniu. Não, Deus enviou palavra de prevenção, amém? Palavra de misericórdia. Quantos hogares são destruídos, sim ou não? Quantas famílias são destruídas, separadas, totalmente destruídas, porque faltou aviso de Deus? Não, irmãos. Somos filhos. Quantos sabem que somos filhos de Deus? Eu sei que tem filho, papai e mamãe que está aqui. Eu sei quando vê que seu filho vai dar um mau passo, vai causar um problema, cinismo, o que acha você? Você diz: papito, não haga isso, verdade? Você não vai prevenir, e se é necessário sacar uma faca, uma saca, para volver a endereçá-lo, para evitar que passe algo mal com sua vida, sim ou não? Deus é o mesmo, irmãos. Amém? Deus envia sua palavra, e Ele disse: enviou sua palavra para sanar, para livrá-los de todas as suas aflições. Já estão em aflição, Ele vai seguir mandando sua palavra, para que podamos endereçar nossos passos. Amém? Pero disse aqui que essa gente hacía escárnio de los mensageiros, menospreciavam a palavra do Senhor, se burlavam de los profetas.
hasta que não houve mais que fazer. Quantas são as pessoas, irmãos, que depois de um tempo se dão conta dos erros que cometeram? Em um momento parecerá que estamos cegados, já seja por um sentimento, já seja por uma situação, e ignoramos as advertências e hacemos ouvidos sordos às advertências de Deus, verdade? Mas não é que Deus não esteja falando, é que nós não queremos escuchar. Amém? Então, ¿qué hace Dios? Si lo que Él tiene para hacer, movernos a mover a presencia de Él, a la posición que Él quiere para nosotros, Él va a enviar su palabra, Él va a mover el reino espiritual, lo que tenga que mover, con tal que no caigamos de su gracia. Amém? Ele vai ser, com tal que nossa família não seja destruída, que nosso matrimônio não seja destruído, que nossos negócios não sejam destruídos, que nossa vida não seja destruída. Deus vai ser de todo para impedir. Como se entende isso? De todo. E se por acaso algo passe, não é por culpa do Senhor, não. Não é por culpa de nada, somos nós outros. Diga comigo, somos nós outros. Não podemos echar a culpa a fulano, a mengano, a ciclano, não. Somos nós outros. Por que somos nós outros? Porque já o Senhor ha aberto nossos ouvidos para escutar sua voz. Já não estamos mais na ignorância, já não caminhamos mais em tinieblas, como leímos aqui o Salmo 115. O Salmo 115 disse que os idólatras têm ouvido e não veem, têm ouvido e não ouvem. Já nós não somos mais idólatras, sim ou não? Estamos livres da idolatria. Amém? Nossos ouvidos se destaparam, nossos olhos caíram nas escamas, fomos livrados de nossas cadeias, somos livres para ter uma boa e excelente relação com Deus. Amém. Sempre e quando caminhamos escutando sua direção, sendo guiados por seu Espírito. Amém? Vamos a convertirmos em pessoas perfeitas? Não, seguiremos sendo humanos. Amém? Seguiremos sendo débeis e necessitados de sua palavra, necessitados do cuidado de Deus, como são os filhos pequenos com seu papá. Amém? Cai, se tima na rodinha, levante o papá. Vai aprender a andar de bicicleta, então o papá tirando, cuidando, se cai, levanta, siga. Amém? É o mesmo com Deus com nós outros, irmãos. Mas devemos fazer caso a Deus. Amém? Devemos fazer caso. E diz que o Senhor constantemente enviava seus mensageiros, pero a gente estava em outra, como muitos de nós outros passamos por o mesmo. Pese as advertências que Deus envia, las ignoramos. Então, se as coisas acontecem, sucedem coisas que não são muito buenas, aí nós ponemos aí a buscar culpable, não é verdade assim? E não queremos admitir. É o capítulo 11, apenas siga aí. El 11 habla de los mensajeros de Juan Bautista. Dice: quando Jesus terminou de dar instruções a seus 12 discípulos, se foi de ali a ensinar e a predicar em las cidades de ellos. E ao oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amém? Jesus manda dizer a Juan Bautista, que está na cárcel, já prestes para morrer: vea Juan, esse sou eu, o Messias esperado. Amém? E já o reino está cerca, é o reino de qual tu profetizou, que estava cerca do mundo,
escuchar un mensaje divino, ese soy yo. Y de verdad, este reino viene causando una influencia muy fuerte en ese mundo. Amén. No vengo trayendo apenas un mensaje, una palabra, sino una palabra de poder. Amén. Una palabra que transforma, una palabra que cambia los corazones, una palabra que tiene autoridad. Amén. Autoridad sobre la vida humana, autoridad sobre las enfermedades, porque dice que aquí los cojos eran sanados, los ciegos veían. Amén. Y autoridad también sobre los demonios, incluso sobre la muerte. Amén. Ve o poder desse evangelho, hermanos. Jesus desde o princípio está dizendo: esse mensagem divino que ha venido a vocês é poderoso para trabalhar em tu alma, em tu espírito, em tu corpo. Amém? Para transformar-te, para dar-te uma nova esperança e uma nova vida. E se é necessário revertir o castigo da morte em tu corpo, Deus pode revertir e volver a dar uma vida outra vez depois de morto. Sim ou não? Uau, irmãos. A los pobres anunciado el evangelho, e bem-aventurado que não haja tropeço em mim. Mientras eles se iam, começou Jesus a dizer de Juan a la gente: que saliste a ver ao deserto? Uma canha sacudida por el viento? O que saliste a ver a um homem coberto de vestiduras delicadas? E aqui, os que llevan vestiduras delicadas, em las casas de los reyes estão. Pero, que saliste a ver? A um profeta? Sim, os digo, e mais que profeta, porque este é de quem está escrito: e aqui eu envio mi mensageiro delante de tu faz, o qual preparará tu caminho delante de ti. Amém? Juan o Bautista, enviado antes para preparar o caminho. Aleluia. Versículo 11 diz, hermano: de certo os digo, entre os que nascem de mulher não se ha levantado outro maior que Juan o Bautista, pero o mais pequeno em el reino de los cielos maior é que ele. Verdade? Por que isso, irmão? Se Juan o Bautista foi um grande homem, um grande profeta, é o maior dos profetas do tempo da lei, verdade? O último grande profeta da lei era Juan o Bautista. Então, se disse o Senhor que não se ha levantado outro maior que ele, verdade? Pero o mais pequeno en esse reino, en el tiempo de la gracia, amém? É o mais pequeno que haya sido alcançado por amor, por la gracia, por el sacrifício de la cruz, é maior que Juan o Bautista. Por quê? Porque Juan o Bautista profetizou hasta la lei, amém? E nós estamos em la gracia, em la consumação de todas as coisas. Glória a Deus. Amém, igreja? Então se diz o Senhor: desde os tempos de Juan o Bautista hasta agora. Como é isso, irmão? Se Juan o Bautista todavia estava vivo, estava na casa, não lhe haviam decapitado todavia, cortado a cabeça? E o Senhor disse: desde os tempos de Juan o Bautista hasta agora, o reino de los cielos sufre violência e os violentos lo arrebatam. Sabe, hermano, Juan Bautista falava do início de uma nova etapa, de um novo tempo. Amém? Juan Bautista falava de um reino de qual se iba a manifestar em toda a sua plenitude através de Jesus. Ele preparou o caminho para a manifestação desse reino, para a manifestação do grande rei chamado Jesus. Amém? Juan Bautista, hermanos, era o puente de transição entre a lei e a graça. Amém? Entre o que representava Moisés, entre o que representava Cristo. Esse era Juan Bautista, em meio dessas duas dimensões. Entre lei e graça estava Juan Bautista abrindo o caminho para a manifestação desse reino. Me está entendendo, irmãos?
Isso nos ajuda a entender que entre uma dimensão que estamos a uma nova que Deus nos quer levar, há um mensagem preparatório de parte de Deus. Alô, igreja? Amém? Há um mensagem, há uma advertência, há uma palavra que Deus está enviando, há algo que Ele está revelando ao nosso coração, dizendo: veja, esse tempo se ha terminado, esse ciclo se tem que terminar em tua vida, e tem que passar a outra dimensão, a um novo ciclo em tua vida. Me está entendendo? Tienes que entender que os errores do passado, os tropeços do passado, quizá quedou alguma lição para você, alguma experiência para você, mas há uma mensagem aqui que te está dizendo: é tempo de passar ao outro lado. Alô, alô, alô? Amém? É tempo. João Bautista está aí. Amém? Esse puente, essa transição entre a lei e a graça, entre Moisés e Jesus, entre a letra que não podia transformar o ser humano, entre a lei que falava de sacrifício de animais, de derramamento de sangue de machos cabríos e todos os animais, e não cambiava o homem, pero agora vem o Cordeiro de Deus. Amém? Esse é o Cordeiro de Deus, disse, que quita o pecado do mundo. Esse mensagem, irmãos, que o Senhor está enviando nesta manhã. Esse mensagem que tem o poder de direcionar-nos ao lugar onde Ele quer levar-nos. Que não deve saber, deve ser com que entendamos que há um novo tempo que Ele vem preparando para cada um de nós outros. E não podemos permanecer em o mesmo, em o erro, em o antigo, em um erro. Temos que ir ao novo. Oh, aleluia! Porque é algo novo que Deus quer fazer. Não esteja mais aferrado ao que tu era antes, ao que tu fazias antes, ao que tu creias antes, a como te portavas antes. Não, não. É algo novo de Deus aí. Amém? Há uma mensagem que Deus está enviando. E de verdade esse mensagem às vezes não suena bonito, porque João Bautista em seus discursos falava duro a gente. Quer ver como falava João Bautista? Queres ver como falava João Bautista, irmãos? Sim ou não? Forte mensagem de João Bautista. Capítulo 3, é o mesmo livro. Arrependíos, dizia João, porque o reino de los cielos se ha acercado. O versículo 7, ele bautizando no Jordão, e disse: ao ver ele que muitos de los fariseus, de los saduceus, veniam a su bautismo, les dizia: generação de víboras, aleluia, quem os ensinou a huir de la ira venidera? Amém? Geração de víboras. Pensavam eles: olha, João está bautizando no Jordão, vamos, amém? Vamos colar aí meio na gente e vamos bautizar também, verdade? Porque pareciera que esse homem traía algo novo, algo bueno. Mas eles queriam apenas banhar-se na piscina, como fazem muitos cristianos hoje em dia, verdade? É o pecador morrado, apenas morrado está, mas não um câmbio. Se morreu, se banhou, mas não passou nada. E João, conhecendo os corações, disse: oiga, quem nos ensinou a huir de la ira venidera? Creem que por bautizar-se já tudo vai cambiar para vocês? Não, seguirão sendo geração de víboras. Disse ele: haced pues frutos dignos de arrependimento. Era por aí. Não era o bautismo, verdade? Não era a prática religiosa, era o coração arrependido e decidido a cambiar. Amém, irmão? Assim falava João. E quando viene Jesus, aleluia. Aunque Jesus era mais suave em sua mensagem, verdade? Falava mais de amor, falava de perdão, Jesus, verdade? Comia com a gente, se mesclava em meio à multidão, falava com prostituta, com borracho, com todo mundo. Mas quando Jesus empieza a dar sua mensagem, já a gente começa a torcer a nariz. Amém, igreja? Disse ele que o reino de los cielos sofre violência,
Essa palavra reino é forte, porque eles viviam bajo o jugo do reino de Roma, né? Roma que governava as nações daquele entonces. E ele está falando que esse reino sofre violência. Não está dizendo que esse reino é como o reino deste mundo, verdade? Que sofre violência, que sofre um embate de guerras de reinos contra reinos, nações contra nações, e um pode cair, ou um pode ser destruído, verdade? Uma nação pode destruir a outra, um reino pode destruir outro. Não, este aqui, aunque sofre oposição e persecução e rechaço, esse reino se mantém firme. Amém? Esse reino não se verá corromper. Amém, igreja? Por mais que rechacemos, por mais que demonstramos oposição à lei desse reino, à direção desse reino de Deus, o reino permanece. Amém? O reino de Deus, a palavra de Deus, o mensagem de Deus que habla desse reino para nós outros, não vai cambiar, porque nós outros não queremos cambiar. Amém? A palavra do Senhor é fiel e verdadeira e permanece. Amém? Permanece, não importa o que passa, a palavra permanece, e a palavra habla do reino de Deus. Então, se Jesus, irmão João Bautista, traiu uma mensagem forte, contundente, uma mensagem que de verdade incomodava a gente, pero então se viene Jesus, verdade? E esse reino viene que sacudindo, removendo as escrituras viejas, os cimientos antigos. E esse é o poder pela palavra de Deus. Amém? É esta incomodidade que causa dentro de nós outros. Amém? Nós outros, irmãos, aunque o Senhor nos criou para as boas obras, lejos do Senhor, essas boas obras também estarão muito lejos de nós outros. E uma grande, das maiores boas obras que podemos demonstrar e fazer delante do Senhor é o coração arrependido e obediente a sua palavra. Amém. A maior obra que nós podemos manifestar delante de Deus é que seamos filhos obedientes. Amém. Amém? Filhos obedientes. E se não somos obedientes, teremos problemas, porque não vamos a desfrutar das recompensas que o Senhor habla, que estão no reino de Deus. Amém? Já nós outros estamos vivendo, desfrutando de muitas recompensas, de coisas que fazemos não por nossa capacidade, senão porque Ele nos ajuda. Amém? Pero devemos permanecer em bendição. Amém? Não buscar a maldição. Diz que os violentos, a palavra diz aqui, arrebatam que? As bendições desse reino. Amém? São aquelas pessoas que buscam a Deus com paixão. Amém? Que decidem, que lo amam com paixão, com entrega. Não são pessoas apáticas nem indiferentes. Amém? Se mantêm firmes em o caminhar com o Senhor. Estão dispostas a violentar sua própria carne, violentar seus desejos, violentar seus sonhos, seus projetos, com tal de manter-se firme na presença do Senhor. Sua prioridade é adorar a Deus, é amar a Deus, é servir a Deus. Amém, igreja? E em Mateus 6,33, vamos ler para refrescar a memória, sim ou não? Sim ou não? Amém. Esse Mateus 6,33 está falando do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E o 6,33 diz: mas buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Amém? E todas estas coisas os serão añadidas. Todas essas coisas, então, é o número de coisas que nós buscamos às vezes, sem necessariamente buscar a Deus em primeiro lugar. Amém? Sabe, irmãos, Deus quer que nós outros, que nosso coração entenda a revelação de lo que Ele quer hacer por nós. Amém? Às vezes andamos como no mundo, ciegos. Estamos em la luz, pero não vemos o que o Senhor está mostrando e revelando, verdade? Então, se claro, perdemos o grande, as coisas grandes que o Senhor quer fazer. Dice, versículo
16. Versículo 16, 11, 16, tá bem? 11, 16, Mateus. Dice: mas a que compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sienten en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta e não bailastes, os endechamos e não lamentastes. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos e de pecadores. O que está dizendo o Senhor aqui, irmãos? Está dizendo, irmãos, que quando habla desses muchachos que estão aí na praça, verdade? Supostamente tocando música, tocando flauta. Está falando, irmãos, que esses muchachos, na comparação que Deus está sendo aqui, verdade? Tocaram um tipo de música, quizá tocaram uma música alegre, uma música bailável, digamos assim, e isso não agradou aos que escutavam. Então se cambiaram a música e trajeron uma música que está romântica, suave, de pensar, de meditar, e aún assim não aceitaram. É isso que está dizendo o Senhor aqui, verdade? Os tocamos flauta e não bailastes. Então se cambiamos a canção, cambiamos a música, e disse: os endechamos, cantamos música suave e tranquila, e não lamentastes. Está dizendo: les enviei a Juan com uma palavra, com um mensagem, e vocês o rechazaram, não aceitaram a mensagem de Juan, verdade? Que venía preparar o caminho, preparar os corações para a revelação do Cristo em suas vidas, e vocês lo rechazaram, incluso lhe cortaram a cabeça e lhe mataram. Então se envia a Jesus agora, viene o Senhor agora, com uma forma diferente de falar, de se expressar. Juan era contundente, era provocador. Juan, a mensagem era muito forte. Juan não dava com meias palavras, verdade? Não. Já Jesus vem falando de amor, vem falando de perdão. Jesus senta em la mesa com pecadores, a comer com eles, a beber vinho com eles. Ele conversa com mulheres na calle, coisa que o judeu não podia ser, verdade? Ele tomava vinho com os publicanos, comia em casa de publicanos. Isso era uma afrenta para eles naquele entonces. Então, Juan veio de uma maneira, a gente não aceitou. Aí vem Jesus de outra maneira, tampouco. Me está entendendo, irmãos? Juan tinha uma vida austera, um homem de ayuno, um homem de separação, de consagração, de estar no deserto, apartado da gente, da multidão. A Bíblia não habla que Juan andava com uma multidão de gente que lhe seguia, não. Passava mais tempo nos desertos, orando, ayunando, e a gente dizia que ele tinha demônios por esse tipo de vida, estilo de vida que ele levava. Então, se aí vem Jesus comendo, compartilhando com a gente, sentando com pecadores, conversando com mulheres, tomando vinho, ainda fiestas. Jesus participava de fiestas, verdade? E a gente, aún assim, não. João Bautista, um mensagem sério, forte, profético. Jesus, um mensagem de cercano, de paz, buscava comunhão, falava de misericórdia, e aún assim a gente lo rechazou também. Amém, igreja? Então, se queda claro para nós outros? Queda claro que não era o problema o mensageiro, verdade? Não era, porque viu Juan, não aceitaram, viu Jesus, tampouco aceitaram. Então, seu problema não tinha a ver com os mensageiros, porque Deus cambiou os mensageiros, e aún assim a gente lo rechazou. Amém? Então, seu problema não era mensageiro, tampouco era mensagem o problema. Porque um falava de uma forma, outro vinha e falava de outra forma, e o povo que escutou os dois mensagens rechazou ambos mensagens. Me está entendendo, irmãos? Está entendendo? Então, seu problema não era mensageiro, que
problema era, que era o coração endurecido. Por isso disse Crônicas 500, verdade? Enviei os mensageiros dia e noite constantemente, e vocês não fizeram caso, se burlavam, apedreavam, matavam os profetas, verdade? Rechaçavam meu mensagem, enviavam outro assim no mesmo. Então seu problema não era o mensageiro, como a gente disse, verdade? A gente culpa fulano, sultano e mengano. Quem é esse para que me abre? Quem é essa para que me diga alguma coisa? Às vezes são mensageiros que Deus está enviando. Amém? São mensageiros, traem um mensagem. E tanto na presença de um mensageiro como a mensagem que traz a nós outros, nos causa um problemão em nossa mente. Por quê? Porque não estamos dispostos a obedecer, porque hemos endurecido o coração. E o problema não é o mensageiro, o problema não é o mensagem, o problema é Nós não estamos entendendo, irmãos. Então nós devemos entregar nosso coração ao Senhor, verdade? Dizer: Senhor, toma meu coração. Amém? Me he vuelto um religioso, uma religiosa. Estou de domingo em tu casa, canto, alabo, levanto mano, caigo, levanto e me vou para casa, e não passou nada, e não cambiou nada, e sigue no mesmo. Por quê? Será que a palavra não tem poder para cambiar? Sim. Será que o mensageiro não está sendo fiel com a mensagem? Porque evidentemente há muitos mensageiros que distorcionam a mensagem, verdade assim? Que lo induzam. Alô? Há mensageiro que mira, mais um se foi, mais outra família se foi. Então se vai acomodar o discurso para que nada mais se vai da igreja. Você me está entendendo? Muitas ilhas vazias. Vamos acomodar a mensagem para que vuelvam, para que regressem, para que diga: ai pastor, que linda palavra. Sim ou não? Não. A mensagem não pode cambiar. Amém? A mensagem deve ser fiel e verdadeiro, deve ser veraz. Se Deus deu uma mensagem, libere a mensagem. A gente pode rechaçar o mensageiro, pode rechaçar a mensagem, pelo que Deus está vendo isso aqui. Amém? E muitas das consequências que vivimos, estamos aqui esperando recompensa de profeta, pelo que estamos vivendo, são malefícios da nossa própria vida. Amém? Não há recompensa, não há benefício, não há bendição, não há vida nova, não há vida transformada, não há restauração. Amém? Não há reconciliação, não há absolutamente nada. A vida sigue igual, em um ciclo de cai e levanta, está bem há um rato, depois se vuelve a cair, e assim vai, altos e baixos. Há uma inestabilidade espiritual, inestabilidade emocional e personal de nós outros. Amém? Que se reflete em nossa vida, nosso diário de vida, fruto de uma relação com Deus que não ha sido frutífera. Amém, irmãos? Que não hemos hecho caso das mensagens de Deus, que escuchamos sim, pero nos entra aqui, se nos vai, e não retenemos nada, porque o coração se endureceu. E aunque Deus constantemente nos abre, não é suficiente. Pero dizem Crônicas que hasta que isso é forte, irmãos. Amém? Quando regressa a tua casa, vai pensando em isso. Amém? Que é que o Senhor ha venido hablando a meu coração e não estou fazendo caso? Que são esses problemas de los que he estado repetindo uma e outra vez? Me caigo, me levanto e vou a repetir e vou entrar no mesmo. Sabe esse ciclo vicioso que uno vai, não passa e não cambia, e não há transformação, não há restauração. Não é que a palavra não tenha poder de acerto, não é que o mensageiro distorcionou a mensagem para agradar teu coração. Às vezes é aqui. E Deus que conhece o coração sabe perfeitamente que hemos endurecido o coração. Desse versículo 18: vino el hijo del hombre que come e bebe e dizem: he aqui homem comilón e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos.
Amém? La sabedoria justificada por seus hijos. O Senhor está dizendo: os resultados demonstrarão quem viene de parte de Deus e quem não. Amém? Os resultados serão a mostrar, a revelar que o mensagem era verdadeiro ou não. Que o mensageiro falou a mensagem corretamente, ou la distorsionou, ou la endulçou para manter-la no estado e cair aqui. E o fruto de todo isso vai revelar o que passou. Amém? Se foi o mensageiro que distorsionou, que o mensagem não era o correto, ou foi o coração do eixo que se endureceu em nós, Amém? Diz o Senhor que a sabedoria é justificada por seus filhos, por os frutos que vai generar. Amém? Não importa se resistam, não importa que persigam, os resultados se echam de ver. E Jesus habla a João: os resultados se echam de ver. Amém? João Bautista, tu has estado aqui predicando em meio desse fogo e não te hicieron caso. Vengo eu, tampouco me estão fazendo caso, pero estou mostrando a eles que o mensagem que estou traindo é uma mensagem que cambia as vidas, porque os ciegos veem, os cegos andam, os leprosos são limpiados. Amém? Quer que escutem ou não escutem, o mensagem é transformador. Amém? Assim que se hemos endurecido o coração, não olvidamos disto. O mensagem do Senhor é transformador. Pode que nos confronte, pode que nos arrugue na cara, pero o Senhor traz sua palavra para volver a interessarmos. E a lo mejor hacer recuperar coisas que hemos perdido, coisas que se nos ha ido de la mano e que pensamos: não, já passou, nunca mais vai recuperar isso. E ao rato Deus vem e diz: toma, por tua obediência. Não está entendendo, irmãos? Jesus mostra que o coração rebelde sempre encontra excusas para resistir à voz de Deus. Amém? O coração rebelde sempre busca e vai encontrar, por supuesto, excusas para resistir à voz de Deus. Amém? É uma mensagem verdadeira. Deus te ha venido hablando, me ha venido hablando a mim, e vai depender de nós outros se queremos tais recompensas ou não. Amém? Se has estado buscando recompensas, já seja em tua vida personal, conjugal, tus negócios, tua relação com Deus, tua relação contigo mesmo, se has estado buscando isso, diz o Senhor: he enviado minha palavra para que receba tais recompensas, para que desfrute da bendição de Deus. Aí está minha palavra para direcionar-te a lo que tenho para ti. Amém. Com solo que escute minha palavra, que la ponga por obra, todo vai ir bem para ti. Amém? É isso, irmão. Que simples, verdade que sim? Não parece simples? Sim ou não? Ou é complicado isso? Eu creio que é simples. Qual é a questão? Obedecer. Obedecer, irmãos. Caminhar com Deus. Dizer: Senhor, mira meu coração, mira minha condição. He estado caminhando de um lado ao outro, estou cansado de andar golpeando a cabeça na parede sem ter direção. Quero uma direção clara para a minha vida. Quero descobrir de verdade o que o Senhor tem para mim. Quero viver isto. Recompensas para esta vida, para esse tempo. Cambio, transformação, restauração familiar. O Senhor quer amar e quer descer a tua vida. Restauração a tua família, restauração conjugal. Isso quer fazer Deus. E algo que tu creias que é impossível, que já ha passado muito tempo, que já ha sucedido muita coisa, diz o Senhor: para mim nada, absolutamente nada é impossível. Todo é possível para Ele. É só endereçarmos, é só posicionarmos. Só isto. E deve fazer o que deve fazer, porque lo hace e lo hace que lo hace perfeito todo. Amém, irmãos? Vamos de pé nessa manhã, amém? Vamos de pé. Aleluia.
Póngase de pie. O Senhor nesta manhã te ha hablado com o espírito de Juan Bautista. Amém? Aquele mensagem que está em meio de 12 dimensões. Aquele mensagem que te habla quando tu estás aí, em esta posição de não saber para que lado ir, de mirar ao lado, ver fracasso, bancarrota, destruição, miséria, e mirar ao outro lado a bendição e recompensas de parte de Deus. Que caminho vas a tomar nessa manhã? Cerra tus olhos. Que direção vas a ir hoje? Ele te ha traído aqui para falar contigo, amém? Ele te ha traído aqui nessa manhã para dizer-te que sim, quero restaurar-te, sim, quero fazer coisas novas em tu vida, sim, quero hacer-te recuperar coisas que has perdido, porque não tens entendimento por alguma situação. Ele quer fazer algo novo, algo grande, algo sublime, algo de que você se vai maravilhar, te vas a gozar na presença de Deus por as coisas que Deus hará contigo. E não estou falando aqui para alegrar tu coração, não trago aqui nenhum mensagem para levantar tu ânimo, não tem aqui nenhum discurso para tocar a emoção. Essa é a palavra do Senhor que está falando, amém? Ele tem coisas grandes para ti, tem restauração para tu vida, sanidade para tu corpo, para tu alma, restauração de tu casa. Aqueles tempos de gozo, de alegria que tu viste no passado, Deus quer dar-te muito mais. Quando prosperavas, quando caminhavas em família, quando hacía planos em família para alcançar uma vida melhor no futuro, isso de alguma maneira se te foi de la mano, pero o Senhor te disse: não importa o tempo que haja passado, não importa as circunstâncias que hajas vivido, eu sou poderoso mais que suficiente para restaurar o que seja. Para restaurar o que seja, basta que te ubiques, que te centralizes em caminhos. Senhor Deus, te damos graça. Conversa com Deus aí nesta manhã, conversa com Deus. Há uma mensagem com o espírito de João Bautista, em meio de 2 caminhos. Tu tens que tomar uma decisão. O que vas a ser de tua vida espiritual? O que vas a ser de tua relação com Deus? O que vas a ser com tua relação com os tuyos? O que vas a ser com este coração? Vai deixar que ele te governe? A palavra diz que enganou-se o coração do homem. Não podes permitir que esse coração te governe. Se guiado por el Espírito. Senhor Deus, bendiga tu povo, bendiga tus siervos e siervas nesta manhã. Graças te damos por esta palavra, graças te damos, Senhor Deus, por esse mover que o Senhor ha derramado nesta manhã. Essa palavra que o Senhor ha hablado fortemente em nosso coração, amado Deus. Que essa palavra pueda causar um impacto tremendo, Senhor Deus, em nossa mente, destruir toda fortaleza mental, amado Deus, todo muro que se ha levantado, amado Deus, e nos ha impedido ver a luz do Evangelho de Cristo, nos ha impedido ver as coisas grandes que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Quita toda escama de nossos olhos, Senhor, que tapa nossos ouvidos para que podamos escutar-te atentamente. Abra nosso entendimento, Senhor Deus, para poder discernir o que o Senhor quer ser, amado Deus. Não queremos caminhar como hijos rebeldes, queremos caminhar como hijos obedientes, amado Deus, para que a palavra se cumpra em nossas vidas, para que o mundo veja a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Há uma diferença, grande diferença. E tu queres, Senhor Deus, usar nossas vidas para mostrar ao mundo a grande diferença que é caminhar com Deus e viver sem Ele. Essa diferença deve ser revelada através de nós outros, através de nossas obras,
através de nossa vida, de nosso comportamento, através de nossa relação com a sociedade, com a família. O Senhor quer revelar seu nome e sua palavra a los corações que todavia estão em oscuridade, e quer usar a nós outros. Disse Ele que nós outros somos sal da terra e luz nesse mundo. Devemos e podemos fazer a diferença, porque para isso o Senhor nos ha levantado, para isso Ele ha destapado o nosso olho e aberto nossos olhos, amado Deus. Graças, Senhor, ó Deus, que o mundo veja que o Senhor nos ha enviado. Oh, aleluia. Que o mundo se dê conta que há benefícios e bendições por viver solamente em Cristo Jesus e nada mais. Bendigo, Senhor, tua igreja, bendigo tus servos e servas nessa manhã, amado Deus. Que tu graça, que tu misericórdia se estenda e nos cubra e nos esconda, Senhor, ó Deus. Alumbra, Senhor, ó Deus, nos caminhos de cada um, para que não tropiecem em pedra, para que não caiam, para que não queiram prostrados, amado Deus. Que possam ver esse tempo de restauração em suas vidas, porque se há um tempo que o Senhor está assinalando, tempo novo, dimensão nova, vida nova, com só escuchar sua mensagem e poner por obras, as coisas empiezam a acontecer. Com só entender o que Deus quer fazer e ser humilde para ser ensinado, oh aleluia, as coisas começam a fluir, a bendição empieza a estabelecer-se, e lo malo, lo feio, lo destrutivo dá lugar à bendição de Deus, dá lugar à restauração e à vida nova em Ele, dá lugar à prosperidade, à sanidade, à restauração familiar. E todo o demais queda no ouvido, todo o demais queda sem poder de influir em nossas vidas. Bendice, amado Deus, tus filhos e filhas nesta manhã, amado Deus, que esta palavra nos acompanhe ao largo desta semana, amado Deus, seja uma semana de bendição, uma semana em que o Senhor nos vai visitar, aún quando estén dormidos, e o Senhor lhes hablará em sonhos, e o Senhor lhes revelará tu vontade, suas vidas, aleluia, e o Senhor abrirá portas, as que estão cerradas serão abertas, e onde não há portas, o Senhor abrirá portas. O Senhor abrirá caminhos no deserto, aleluia, e rios na soledade, para que tua vontade seja estabelecida, para que o mundo se dê conta. Esse é um povo diferente, aleluia. Esse é um povo que prospera em meio à destruição. Esse é um povo que avança aún em meio aos obstáculos. Esse é um povo que não se detiene, que cresce, que prospera, que avança, que caminha no novo de Deus. Porque é um povo guiado pelo poder de Deus, aleluia, aleluia. É um povo que está preparado para viver coisas novas, aleluia. Oh, aleluia, Jesus, graça, amado Deus, graça, amado Deus, aleluia, aleluia. Varão, me permite orar por você? Aleluia, aleluia. Já os que aqui estavam aqui nessa igreja, verdade? Nesse momento, verdade? Agora, domingo, e agora quando é que nós não? Antiga. O pastor. Rosita. La Morena, verdade? Sim, ela conosco. Parecia que estava afetada de saúde, né? É o esposo, né? Sim. Vamos lá. Como estava a vida, não? Como te ha tratado a vida ali? Aí vamos, verdade? Senhor, oh Deus, quero bendizer teu livro, amado Deus. Por alguma razão, o Senhor o ha traído aqui. O Senhor não move tus filhos de um lado a outro sem que tenha um motivo, uma razão clara para ser. Se o Senhor não ha movido aqui, Senhor, algo o Senhor lhe abriu seu coração. Ele não vai sair aqui da mesma maneira que chegou, seguramente que não.
Sua alma está inquietada, Senhor, com a mensagem que escutou. O Senhor moveu o seu espírito dentro dele, à medida que a palavra lhe chegava aos seus ouvidos. E assim que o Senhor quer ser o noivo de Jesus. O Senhor teve tempo de restauração, tempo de coisas novas, tempo de alegria, de paz e gozo para ti, Deus, Senhor, aleluia. Has estado muito pensativo com o que tem que fazer, com o que vai fazer, o que puedes fazer. Perdiz o Senhor para ti, entrega teu caminho ao Senhor e Ele todo o hará. Oh, aleluia. Ele todo o hará. Não te afanes, disse o Senhor. Não te preocupes, não perdas o sonho, não deixes de comer por preocupação. Não andes acudido, preocupado. Que não tenha os pensamentos causando incomodidade em tua mente. Ocupa-te de buscar, de servir-te, de fazer a obra de la que eu te he encargado, e deixa que lo demás me encargo yo, diz o Senhor. Lo demás me encargo yo. Cuido de tua saúde, cuido de tua vida financeira, cuido de tu coração, de tus sentimentos, lo cuido eu. Amém? De tus errores los he borrado todos, diz o Senhor. Algumas consequências estão aí, pero de todas o Senhor te livrará. Porque Ele mira teu coração e sabe que há um coração ruim, que não é um coração mau, é um coração bueno. Um coração humano que ha cometido errores, mas não são errores de tal ao ponto de distanciar-te e apartar-te da presença de Deus. Nada te pode apartar do amor de Deus. Bendice o amado Deus em todos os negócios, em sua vida, em seus sonhos. Há projetos na mente dele, há projetos que estão aí guardados, sonhos que de muitos anos estão aí, um anelo de decidir, de fazer coisas novas, de ter uma vida diferente. Diz o Senhor para ti: todavia não é tempo, pero chegará o tempo em que vou fazer um cambio radical em tua vida, diz o Senhor. Um cambio radical, porque às vezes tu reclamas que te gostaria de ter uma vida diferente. O Senhor te diz: sim, é o que quero fazer contigo, pero a mi tiempo lo haré, diz o Senhor. A mi tiempo lo haré. E quando entres em o noivo de Deus, te olvidarás de toda lágrima derramada, te olvidarás de todo problemas e erros cometidos, porque te vou levar a algo novo, que vai estabelecer um tempo novo. Vou cambiar e vou trabalhar forte em tu caráter, diz o Senhor. Porque para o que eu quero ser contigo, tu caráter deve ser moldeado. O Senhor quer poder trabalhar, ter liberdade de trabalhar em tu caráter. E que as decisões que tu tomes sejam decisões tomadas depois de escuchar a voz de Deus. Porque alguns erros que has cometido em tua vida é porque tu tomas a decisão e vai enlouquecer. É assim ou não? Não lo consultas a ele, não esperas ele decidir sim ou não. Verdade? Simplesmente a mente, o caráter, a vontade vai, pum. Aí vêm os tropeços e vêm as lágrimas. E o Senhor te diz: deve-me tomar decisões por ti. Toma teus projetos, teus sonhos, tuas decisões, todo em nome do Senhor. E há que dure um tempo para realizar, há que dure um tempo para ver a resposta. Tu não te mueves até que Ele te dê a paz que necessitas para decidir o que tens que decidir. Creia-me, se caminhas assim com Deus, Deus hará coisas surpreendentes. Há um cambio tremendo que Deus quer fazer contigo, é um cambio. Cambio este que tu apoias delante do Senhor. Deus, eu gostaria que minha vida fosse diferente. Eu queria algo. Deus quer fazer isso também. Pero deixa Deus tomar seu tempo, amém? E Ele lo hará. Bendice seu vida, bendice sua saúde, seu sangue, todos os órgãos internos, amado Deus. Lleva tu hijo rejuvenecimento de seus queridos, de seus órgãos, de la sangre, quita qualquer impureza que pueda haver em seu sangue, em nome de Jesus. Limpa completamente a ele, sua mente. Livra-lo de los malos pensamentos, de los malos desejos, amado Deus, e endereza os passos dele para caminhar rectamente em tua presença. Porque o Senhor quer fazer coisas grandes. Há uma história que Deus escreveu de ti, e Ele quer que tu desfrutes dessa história. Ele quer que tu tenhas
essa autoridade para dar esse aparato em manos para dar el amor de Él. Amén. Daría que dicho, ¿verdad? Dios les bendiga. Yo estuve aquí pequeñito, muchos me conocen. Con Malena anduvimos en muchos campamentos. Bueno, Flaco lo conozco, bastante Douglas, y a Ellis también. Pues tenemos mucho tiempo, aquí sido pequeño, no sé, como de 10, 12 años. Y bueno, ahora estoy ahí de China, voy a la iglesia allá, también, la pastora Rosita, no la conoce. Y le digo a todos que sigamos para adelante, la vida no es fácil, la vida en Cristo no es fácil, pero Él siempre nos dará la salida para toda situación que nosotros tengamos. Él nos dará la salida, Él nos la fortaleza. Si nosotros fallamos, nada más tenemos que agarrar, pedirle a Dios que nos levante y seguir para adelante, ¿verdad? Dios les bendiga. Saludos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Alguna cosa con los niños, hermana Annalyn? ¿No? No. Vamos a alabar al Señor con un cántico y vámonos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Aleluya, gloria a Dios. Es tiempo de alegría, amén. Es tiempo de fiesta. Porque el Señor es bueno, aleluya, gloria a Dios. El Señor es bueno. Hermano Sonia, Dios está preparando un viaje para usted, ¿ok? Un viaje. No sé si estás orando por eso. Aleluya. Amén. Há um viaje que Deus está preparando, onde Ele vai glorificar seu nome através de você. Mantente firme, mantente em oração, amém? Porque Deus vai fazer algo grande naquele lugar. Oh, algo grande o Senhor vai fazer naquele lugar. Aleluia. Aleluia. Alaba o Senhor, amém, igreja?